Hiro é um estudante fraco, sempre zoado na escola, e em casa a coisa não é diferente. A própria família olha pra ele com desprezo. Só que, um belo dia, ele acaba sendo arrastado pra dentro de um jogo de realidade virtual. Daqueles em que, se o jogador morre lá dentro, ele paga um preço bem alto lá fora, no mundo real. E é ali, dentro do jogo, que Hiro decide. Vai ficar forte, custe o que custar, pra finalmente se vingar de quem sempre olhou pra ele de cima. Esse é o Hiro de hoje. Ele acabou de sair de mais uma sessão de orientação vocacional com o professor. E como sempre, não é a primeira vez que ele passa por ali. E como sempre, ele ainda não escolheu caminho nenhum pro futuro. O professor então puxa aquele assunto de sempre. Que tal Hiro voltar pro clube de atletismo? Pelas palavras do professor, dá pra sacar que, no passado, alguma coisa aconteceu com Hiro que o fez largar o esporte de vez, e essa história arrasta até hoje. Ele simplesmente não treina mais, nem pensa em voltar. O professor até demonstra pena, mas logo em seguida solta um discurso motivacional que não tem nada a ver com o problema de Hiro. E olhando pra mesa do professor, Hiro sacou na hora. Ele tinha acabado de ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e se empolgou demais com o livro. A sessão termina, e no caminho de volta pra casa, o olhar de Hiro para na quadra da escola, onde ele vê os alunos treinando. Um garoto de cabelo laranja o vê e corre até ele. Os dois se conhecem, e esse amigo, assim como o professor, também tenta convencê-lo a voltar a treinar. Mas Hiro dá a mesma resposta de sempre. Não, o garoto de cabelo laranja não pode forçar a barra, então os dois se despedem. Quanto a Hiro, para fugir desse passado, ele encontrou refúgio nos jogos de realidade virtual. E hoje, coincidentemente, é o dia de lançamento daquele jogo que ele esperava com tanta ansiedade. Final Quest, parte 22. No caminho, todo empolgado rumo à loja de jogos, Hiro é subitamente cercado por dois marginais de rua. E claro, só de olhar pra cara de bobo do nosso protagonista já dá pra imaginar. Só pode ser bullying. Só que dessa vez os caras vieram cobrar taxa de proteção, queira Hiro ou não. Depois de contar o dinheiro, eles ainda avisam. Se um dia ele precisar surrar alguém, é só chamá-los. E Hiro pensa consigo mesmo. São vocês dois que eu quero ver apanhando. Escapando dos dois marginais, Hiro corre pra loja de jogos no dia do lançamento. Só que na hora de pagar, ele percebe que está faltando dinheiro. Pensando bem, naquela confusão com os marginais, ele tinha entregado 10.000 ienes em vez de 1.000 ienes por engano. E claro, sem dinheiro suficiente, não dá pra comprar o jogo. Frustrado, ele vai embora de mãos vazias. Sem saber o que fazer, os pés de Hiro param na frente de uma lojinha de jogos velha, meio esquecida, chamada Kisaragi. Sem muita esperança, ele entra. E de fato é exatamente como esperado. Todo jogo ali dentro tem uns bons 3 anos de idade. Hiro se aproxima da dona da loja, uma garota de seios fartos e cabelos longos e brancos, e pergunta sobre o recém-lançado Final Quest, parte 22. Ao ouvir isso, a dona da loja cai na gargalhada dizendo que aquele jogo já foi ordenhado até a parte 22 e nem sinal de acabar. Ela reclama que no mínimo deveriam mudar o título só pra enganar jogador novo. Mas Hiro só quer saber uma coisa: ela tem o jogo ou não? A dona da loja continua tagarelando, dizendo que o jogo é divertido no começo, mas fica chato com o tempo. Afinal, quem é que consegue jogar até a parte 20? É praticamente só ficar colecionando coisa. Hiro se sente incomodado porque, convenhamos, ela acertou na mosca. De fato, era divertido quando ele era criança, e aos poucos foi deixando de ser. Mas ele não está ali para ouvir uma mulher linda e de seios fartos dar sermão nele. Ele só quer saber se ela vende ou não. Se ela só quer ficar dando bronca, ele vai embora. É aí que a dona da loja o interrompe e diz que sim, ela tem o jogo. E ainda reduz o preço para 10.000 ienes como forma de desculpa por tê-lo ofendido. Animado, Hiro topa comprar na hora. Mas assim que o dinheiro troca de mãos, ele percebe. Foi enganado. Não é aquele o jogo que ele queria. A dona da loja já colocou o dinheiro no caixa rapidinho e não permite reembolso nenhum. Ela insiste que esse jogo é muito melhor que aquele da parte 22. Segundo a explicação dela, trata-se de um RPG full dive totalmente imersivo, que persegue o realismo extremo. Hiro não está nem aí pra isso. Ele só quer o dinheiro de volta. Só que a dona da loja avisa que o jogo é pra adultos, o que só faz Hiro querer jogar ainda menos. Mas ela começa a bajular e seduzir Hiro, tentando convencê-lo a trilhar o caminho sombrio, abandonando de vez os jogos de criancinha. Então, a dona da loja segura a mão de Hiro e se apresenta. Reona. Ela conta que também costuma jogar esse jogo e que vai ensinar tudo o que ele precisa saber, com todo o seu grande e generoso coração. E peito. Todo empolgado, Hiro aceita e leva o jogo pra casa. E não só o jogo, ele também ganha o número de telefone da beldade. Ao dar uma olhada no jogo, ele descobre que foi produzido há 10 anos. Hiro liga pra Reona, mas só ouve a voz gravada da própria mulher dizendo: o número discado não está disponível no momento. Puto da vida. Ele até pensa em jogar o jogo fora, mas acha um desperdício de dinheiro. Quando ele chega em casa, já está escuro.
Hiro planeja tomar banho antes de jogar, mas assim que abre a porta do banheiro, dá de cara com a irmã mais nova, Kaede, lá dentro. Ele se desculpa rapidinho e sai correndo de volta pro quarto. Decide então testar o jogo primeiro. Coloca o jogo no console, senta na cadeira e começa a fazer login. Ao entrar, ele recebe o objetivo do jogo: derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo. A missão inicial é sair da cidade e ir até a cidade de Flora para receber a próxima missão. Hiro é colocado no corpo de um vilarejo comum. O cenário é estonteante e a sensação de toque parece incrivelmente real. Até a dor parece surpreendentemente autêntica. Ainda meio zonzo com tudo isso, um NPC entra para procurá-lo. Olhando para o design do personagem, ele nem acredita que aquilo é um jogo de 10 anos atrás. Ele checa o menu de save e vê que ainda está lá. Do contrário, teria pensado que tinha realmente sido reencarnado. A NPC se apresenta como Alicia, a amiga de infância de Hiro. Ela menciona que hoje os dois vão colher maçãs. Nesse momento, outro NPC entra e chama os dois para tomar café da manhã. É o irmão mais velho de Alicia, Martin. Depois de ouvir que Alicia bateu a porta acidentalmente na cabeça de Hiro e o machucou, Martin entrega uma maçã para ele e diz: "Uma maçã por dia mantém o médico afastado." Hiro cheira a maçã. Sim, é exatamente o cheiro de uma maçã de verdade. Ele dá uma mordida e sente a sensação de comer uma maçã real. Hiro fica encantado por ter esbarrado numa verdadeira obra-prima. Vendo Hiro morder a maçã daquele jeito tosco, Alicia pega uma faca e corta pra ele. Aí Hiro se lembra da missão inicial do jogo e pergunta aos irmãos como chegar até a cidade de Flora. No instante em que ouvem esse nome, os dois ficam assustados. Martin avisa pra ele não falar besteira desse tipo, tratando-o quase como um fugitivo. Alicia sugere que eles vão até a fazenda conversar, mas Hiro acha que estão exagerando e decide ir sozinho mesmo assim. De repente, Martin avança sobre ele e o segura com força, dizendo que ele não pode simplesmente fugir. Através da explicação dele, Hiro descobre que, para proteger o povo dos ataques de goblins, a cidade de Tito, onde eles moram, cavou enormes fossos ao redor da cidade inteira. Os moradores são proibidos de sair, e ninguém de fora pode entrar, exceto enviados especiais. A cidade também cortou toda a comunicação com o exterior. Hiro ainda acha que não é tão ruim assim, e chega até a declarar que vai derrotar esses goblins sozinho, deixando os irmãos olhando para ele como se ele já estivesse além de qualquer salvação. Martin decide então mostrar a ele o quão cruel esse mundo pode ser. Hiro, ainda achando que aquilo é só um treino de início de jogo, entra numa posição de defesa. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, leva um soco cheio na cara de Martin. Com dor, ele grita e xinga. Vendo que aquilo ainda não fez Hiro acordar para a realidade, Martin desfere mais alguns socos, fazendo o nariz dele sangrar. Martin, mastigando uma maçã tranquilamente, ainda o critica, dizendo que com um corpo daquele jeito, ele nem consegue derrubar um coelho, quanto mais um goblin. Nesse ponto, Hiro já está furioso. Na vida real, ele já é intimidado e pressionado o tempo todo, e é justamente por isso que recorre aos jogos, para ter um alívio. E agora, aqui dentro, ele está sendo abusado de novo. Incapaz de aguentar mais, Hiro empurra Martin no chão, achando que era só um empurrão qualquer. Só que, inesperadamente, a faca atravessa a garganta de Martin, matando-o. Alicia fica horrorizada com a morte do irmão, gritando de raiva pra cima de Hiro. Mesmo que ele diga que foi um acidente, morto é morto. Em pânico, Hiro decide fugir, o que só alimenta ainda mais a fúria de Alicia. Ela sai correndo atrás dele feito uma fera selvagem, forçando Hiro a fugir por sua vida durante vários dias, até finalmente conseguir despistá-la num beco. Ainda abalado por ter acabado de matar alguém, ele tenta se convencer. É só um jogo. Se ele deslogar e jogar de novo, Martin vai estar vivo. Nesse momento, Reona aparece para ajudá-lo. Apesar de linda, ela é minúscula de estatura. Ela explica que é uma fada personagem, designada pessoalmente pela empresa do jogo para os donos de loja. O papel dela é guiá-lo. Por isso os NPCs e monstros do jogo não conseguem vê-la nem ouvi-la. Só que quando ela chega, já é tarde demais. Missões de iniciante, tipo colher maçãs ou conhecer a amiga de infância, já foram todas jogadas no caos por ele. Reona checa a etiqueta de título no pescoço de Hiro, e lá está escrito: Assassino da amiga de infância. Chocada, Reona percebe que ele escolheu um caminho reto pro inferno logo de cara, assim que entrou no jogo. Hiro tenta se explicar dizendo que foi só um acidente, mas ela pontua: todo assassino diz isso no tribunal. Sem querer ficar preso a esse título, Hiro quer resetar o jogo, mas Reona informa, arrependida, que esse jogo não tem função de reinício. Ele é tão parecido com a vida real que ela já tinha explicado. É um jogo de hiperrealismo. Esse jogo salva o progresso automaticamente. Então, mesmo que Hiro deslogue agora, na próxima vez que ele entrar, vai começar exatamente de onde parou. O que significa que ele vai carregar o título de assassino da amiga de infância até o fim do jogo. Reona também aconselha ele a não mexer no hardware, porque o jogo salva direto nele. Se ele fizer isso, vai ter que comprar um console de VR novo, que custa 900 mil ienes. Só um lunático faria isso.
Reona diz que ele pode comprar um console na loja dela, pelo preço camarada de 1.200 ienes. Vendendo assim, ela ficaria rica rapidinho. Hiro exige o reembolso, furioso, mas claro, ela recusa. A loja dela tem uma cláusula clara de isenção total de responsabilidade. Quando Hiro ameaça processar, Reona nem se abala. Ela tem mais tempo e mais dinheiro do que qualquer colegial. Ela aconselha ele a aceitar e jogar. Reona reapresenta o jogo como Ultimate Quest, apelidado de Yuki, um RPG totalmente interativo, lançado em quantidade limitada no Japão há 10 anos. Já fora de garantia há muito tempo, e considerado um dos jogos menos populares da história. Ainda assim, restam alguns poucos jogadores, raros como são. Entre eles, um tal de Ginji, que também matou a própria amiga de infância logo no início do jogo, há 10 anos. Reona sugere que Hiro procure ele para conselhos. Em seguida, Reona instrui Hiro a checar sua bolsa de itens, que contém 30 moedas de ouro. Ela recomenda que ele compre algumas roupas novas para disfarce, já que a notícia da morte de Martin já se espalhou e agora ele é um homem procurado. Os dois entram numa alfaiataria, e Hiro escolhe uma camisa avaliada em 15 moedas de ouro. O lojista reconhece Hiro na hora, mas sendo comerciante não vai denunciá-lo. É verdade, ele não denuncia. Mas eleva o preço da camisa para 25 moedas de ouro, pressionando Hiro a comprar, deixando bem claro o que aconteceria se ele não fizesse isso. Igualzinho à vida real, sendo explorado logo de cara. Não querendo ser tratado assim o jogo inteiro, Hiro decide procurar por Ginji. Segundo Reona, ele vive num cassino há 10 anos. Os dois começam a busca. A cidade é bem grande, já que está isolada do mundo exterior. Desenvolveu um modelo autossuficiente, o que é normal por ali. Quem sai da cidade sem permissão é morto. É por isso que ninguém ousa se rebelar. Reona acrescenta que se Hiro quiser deixar a cidade, vai precisar encontrar Ginji. Os dois seguem para o distrito de entretenimento para procurá-lo. Mas quem encontra Hiro primeiro é Alicia, não Ginji. Mesmo com o disfarce, só consegue enganar gente comum. Sendo a amiga de infância dele, não é difícil para ela reconhecê-lo. Reona explica que os NPCs desse jogo são integrados com inteligência artificial, o que os torna completamente autônomos, com livre arbítrio e tão perceptivos quanto humanos de verdade. Hiro insiste de novo que não fez de propósito, e surpreendentemente, Alicia aceita essa explicação. Ela até pede desculpas por ter perdido a cabeça e gritado antes, dizendo que já pensou bem sobre tudo. Ela o ama muito. Hiro solta um suspiro de alívio, achando que tudo está resolvido. Mas é exatamente porque ela o ama tanto que ela vai matá-lo também, para que os três possam se reunir na vida após a morte. Ela puxa a mesma faca que matou Martin e jura que vai cortar Hiro do mesmo jeito que descasca a maçã. Reona avisa para ele ter cuidado. Alicia é muito forte, e a maioria dos iniciantes a escolhe como companheira. Como ela não consegue ver Reona, Alicia pensa que Hiro está rezando para algum deus, então decide só mandá-lo embora mais rápido, direto para o outro mundo. Diante do perigo mortal, Hiro escolhe, mais uma vez, fugir. Reona guia ele em zigue-zague enquanto corre para escapar de Alicia. Ao anoitecer, Hiro se esconde numa cabana de madeira na floresta. A sensação de exaustão é exatamente a mesma do mundo real. O título dele também foi atualizado para Assassino Corredor Veloz de Amiga. Cansado de tudo aquilo, Hiro quer pausar para descansar, para conseguir ir à escola no dia seguinte. Reona tenta convencê-lo a continuar, mas ele já não aguenta mais. Só que quando Hiro tenta abrir o menu, não funciona. Reona percebe que ele precisa terminar a batalha antes que o jogo possa ser salvo. Nesse momento, Alicia avança e corta o braço dele. Quando ela ataca de novo, Reona soca o olho dela, cegando-a temporariamente e permitindo que Hiro fuja. Alicia grita que vai encontrá-lo, nem que seja nos confins da terra. Correndo, Hiro consegue deslogar do jogo. Ele respira ofegante e olha para a própria mão, se perguntando há quanto tempo não corria daquele jeito. No dia seguinte, Hiro acorda com uma mensagem de Reona, convidando-o para jogar de novo depois da escola. Na escola, Hiro conta pro amigo Yuta sobre a experiência. Os dois zoam o jogo, chamando de jogo lixo, e riem juntos. Yuta não quer criticar o hobby de games de Hiro, mas aconselha ele a resolver o assunto com aqueles caras que o intimidam. Se Hiro continuar jogando, eles vão continuar olhando para ele de cima. Hiro diz que não está nem aí para eles. À tarde, Hiro chega em casa exausto e se deita na cama. Fica pensando nas palavras de Yuta. É aí que alguém bate na porta. É a irmã mais nova, Kaede. Ela pede para ele parar de jogar, já que ele andou gritando a noite inteira e mantendo todo mundo acordado. Ela também aconselha ele a voltar a correr, em vez de perder tempo com jogos inúteis. Hiro só dá uma resposta vaga e ignora. Depois disso, ele loga de volta no jogo, exatamente no momento em que ainda está fugindo e o braço está sangrando. Primeiro, precisa tratar o ferimento. Hiro checa o inventário e encontra algumas ervas, mas não faz ideia de como transformá-las em remédio. Ele fica só cutucando as folhas, torcendo para alguma coisa acontecer. Nesse momento, um homem bêbado se aproxima.
Ele parece ser um jogador de verdade, porque sabe o que são NPCs. É assim que Hiro percebe. Aquele é Ginji. Hiro se apresenta rapidamente e pede ajuda. Ginji suspira ao ver um novato daqueles, mas mesmo assim usa as ervas para curar o ferimento de Hiro. Terminado o tratamento, os dois entram num cassino para conversar. Ginji oferece cerveja para ele, mas Hiro recusa. É menor de idade. Ginji diz que é cola. Hiro experimenta, e realmente é cola. Mas, de alguma forma, Ginji continua bêbado mesmo assim. Hiro então explica seu problema: ter matado o melhor amigo. Ginji cai na gargalhada e começa a conversar com alguém. Hiro olha de volta para a mesa e percebe que há 4 cadeiras ali, o que o deixa desconfiado. Ele pergunta a Ginji por que ele matou o próprio melhor amigo. Ginji diz que foi a inconsequência da juventude. Só porque o amigo falou umas coisas que o irritaram, ele o matou. E ainda matou a namoradinha de infância dele também. Hiro fica chocado. Como Ginji conseguiu fazer aquilo? Ginji explica que o corpo dentro do jogo é modelado seguindo o mundo real. É um jogo intensamente interativo. Se você não for forte ou esperto o bastante, nunca vai terminar. Nos últimos 10 anos, só uma pessoa conseguiu zerá-lo. Alguém incrivelmente forte, na forma de um estudante do colegial que completou o jogo sem esforço. O nome dele é Soichiru, com o título de Aventureiro Imbatível. O próprio título de Ginji é Desumano. Hiro pergunta o que deveria fazer em seguida. De repente, Ginji arranca o capuz de Hiro e grita pra todo mundo: "O assassino de amigo está aqui!" Ele diz pra Hiro tentar blefar durante o interrogatório. Talvez ele escape da punição. E logicamente, guardas cercam Hiro na hora. Ele tenta correr, mas Ginji o derruba com uma gravata e o nocauteia com um mata-leão. Ginji fica surpreso. Mesmo Hiro parecendo tão fraco, ainda foi preciso um certo esforço para fazê-lo desmaiar. Quando Hiro acorda, os soldados já o capturaram. Descobre-se que Ginji o dedurou para conseguir dinheiro para beber. Ginji manda ele simplesmente negar ter matado alguém, senão vai acabar em trabalho forçado. Ginji mesmo já passou 13 anos na prisão, então entende bem do assunto. Hiro é então levado para fora, para que o povo da cidade veja, e todos jogam pedra e zombam dele. Os soldados que o escoltam também são atingidos, então acabam espantando a multidão. Hiro desaba. Ele nunca tinha se sentido tão humilhado em toda a sua vida. De repente, ele se lembra da deusa lá no início do jogo, dizendo que ele era o herói destinado a salvar o mundo. Usando isso como desculpa, Hiro recupera a confiança e avisa ao guarda. Se não o soltarem, vão sofrer as consequências. Hiro declara que, como herói, um dia alguém vai vir pedir a ajuda dele para salvar o mundo. O guarda o cala na hora. Ele já ouviu essa fala tantas vezes que até doem os ouvidos. Todo ladrão ou assaltante que ele já pegou diz exatamente a mesma coisa. Ele já está de saco cheio, ainda mais porque está trabalhando hora extra sem receber nada a mais por isso. Hiro continua tentando explicar, mas então avista a silhueta de Alicia num telhado, sob o luar. Ainda segurando aquela faca de descascar maçã, um olho cego pelo soco de Reona. Mas em vez de atacá-lo, ela decide ir embora. Em pânico, Hiro implora pro guarda jogá-lo na cadeia imediatamente. Eles o jogam numa cela de pedra e vão se preparar pro interrogatório. Hiro quer pausar o jogo ali, mas não é permitido, já que a sequência da história ainda está em andamento. Com um suspiro cansado, ele decide esperar. Depois de 30 minutos, ele tenta deslogar de novo, mas ainda não funciona. Depois de várias tentativas, ele começa a perder a cabeça, gritando tanto que logo fica com fome e precisa se calar. Da fome, o desconforto muda de direção. Agora ele precisa fazer xixi. Hiro decide usar o banheirinho ali perto. Mas justo quando está prestes a abaixar a calça, o fantasma de Martin aparece para assombrá-lo. Assustado, Hiro cai para trás. Felizmente, ele não se mija. Martin continua xingando e cuspindo sangue em cima de Hiro por tê-lo matado. Hiro se defende, dizendo que foi o próprio Martin quem estava comendo maçã com uma faca na mão. Como ele ia saber? Martin pensa um pouco e admite que Hiro tem razão. Parte da culpa é dele mesmo. Aí ele traz à tona uma promessa que os dois fizeram antigamente. Ele exige que Hiro repita, mas Hiro não tem a menor ideia do que ele está falando. Eles são amigos há muito tempo. Só que Hiro só começou a jogar recentemente. Martin finalmente entende e diz que vai assombrá-lo até que ele se lembre. Isso lembra Hiro de Ginji, que sempre fica conversando sozinho. Talvez ele estivesse falando com as 2 pessoas que matou. Martin então se agarra a Hiro e continua cuspindo sangue, lamentando que queria ter vivido mais. Apavorado, Hiro pede socorro. Depois de vários gritos, uma garota finalmente responde. Uma garota ruiva. Sem dúvida, uma garotinha daquela poderia trabalhar numa prisão. Ela liberta Hiro e o leva para algum lugar. No caminho, ela se apresenta Misarisa. Misarisa o leva para um quarto com uma cama e algumas ferramentas. Hiro fica confuso, mas então Misarisa sorri de um jeito malicioso e pergunta se ele está pronto. De repente, uma tela vermelha de aviso aparece, perguntando se Hiro está mentalmente preparado para estímulo intenso. Corando e respirando fundo, Hiro pensa. Deve ser aquele tal evento adulto que Reona mencionou. 2 forças dentro dele entram em conflito. Uma pura, querendo apertar cancelar, a outra, animada, querendo apertar sim, cheia de desejo.
Misarisa deita Hiro na cama e manda ele fechar os olhos. Na escuridão total e no silêncio, Hiro ouve claramente o som de roupas sendo removidas. Ele fica animado, achando que está prestes a viver um momento de êxtase. Então vem o tilintar metálico de ferramentas. Ao abrir os olhos, ele se vê amarrado, e Misarisa vestida com um traje de BDSM. Isso mesmo, ela é a interrogadora da prisão. Ela diz que vai brincar com ele. Antes, ela ouviu ele dizer que estava sendo assombrado, então vai bater nele até o fantasma ir embora. Se ele não aguentar e confessar, será executado. Se aguentar, a morte de Martin será atribuída a um demônio, e Hiro será libertado. Ela começa serrando a perna dele, fazendo Hiro gritar de terror. Quanto mais ele grita, mais animada Misarisa fica. Nesse instante, Reona chega, respondendo aos pedidos de socorro anteriores. Ela estava ocupada assistindo a um filme e esqueceu completamente da sessão de jogo dos dois. Hiro implora para ela libertá-lo, mas as correntes são fortes demais, então ela só consegue torcer por ele. Quando a serra corta de leve na coxa dele, tirando sangue, Hiro sente uma agonia enorme, porque a sensação é assustadoramente real. Desesperado, ele acaba se mijando. Isso só deixa Misarisa ainda mais animada, e ela planeja picá-lo em pedaços para que ele se mije ainda mais. Completamente sem esperança, Hiro desiste de resistir e deixa ela fazer o que quiser. Bem quando a serra está prestes a descer de vez, um guarda entra e cancela a sessão de tortura. Nenhum motivo é dado, exceto que o comandante Tesla ordenou, e o título de Hiro muda para Assassino de Amiga, Corredor Veloz, que se mija todo. Reona fica feliz que ele escapou da morte por um triz, mas ele mesmo já não consegue mais sentir nenhuma felicidade. Ele desloga e jura nunca mais jogar aquele jogo de novo. Ao acordar, Hiro imediatamente checa a própria calça, para ver se está molhada. Por sorte não está, e ele promete a si mesmo nunca mais encostar naquilo. Certa vez, há uma competição distrital acontecendo. Hiro decide correr de novo. Mesmo tendo ficado afastado por muito tempo, ainda tem gente que se lembra dele. Lá no ensino fundamental, ele era considerado um verdadeiro monstro do atletismo. A irmã mais nova também vai até lá torcer por ele. Um tempinho depois, Yuta chega para incentivá-lo. O amigo avisa que o adversário a se prestar atenção, dessa vez é um garoto ruivo, também muito habilidoso. Além disso, há vários olheiros observando ali. Essa é a primeira competição em nível de colégio. As classificatórias, assim como organizações interescolares, vão acompanhar o evento. Pode-se considerar um evento importante. Hiro fica um pouco nervoso, então vai ao banheiro se acalmar. Inesperadamente encontra um estrangeiro. Hiro reconhece na hora. É um atleta famoso. Kenji, conhecido como o Rei do Segundo Lugar. Depois de se aposentar, ele virou repórter. Ele veio até ali porque ouviu falar da incrível conquista de Hiro, ao quebrar o recorde distrital de corrida de curta distância. Hoje há vários times talentosos ali, mas Kenji tem as maiores expectativas justamente em cima de Hiro. Ouvir isso dá mais coragem a Hiro, mas de tão absorvido na conversa com Kenji, ele acaba esquecendo completamente de ir ao banheiro e entra na competição ainda com vontade de fazer xixi. Antes de começar, ele e o Ruivo trocam umas palavras provocativas. Quando o tiro de largada dispara, Hiro tem um começo lento. Mesmo assim, ele se acalma e acelera, ultrapassando um adversário atrás do outro. Bem quando está prestes a alcançar o Ruivo, ele tropeça e cai, deixando o outro garoto vencer. E não para por aí. Hiro não aguenta mais segurar e deixa na água escorrer. E isso é testemunhado por todo mundo ali presente. Sinceramente, nesse ponto, eu já teria ido morar numa montanha. Até os macacos teriam que me coroar líder deles no banheiro masculino. Hiro lava a calça enquanto deseja poder simplesmente morrer ali mesmo. Depois de lavar, joga a calça direto no lixo. Quando sai, Kaede tenta consolá-lo, mas ele não recebe as palavras dela como consolo nenhum. Furioso, afasta ela com um empurrão, magoando os sentimentos dela, e Kaede sai correndo. Kenji se aproxima. Ele avalia o desempenho de Hiro como terrível. Hiro tenta se explicar, mas isso só faz Kenji pensar que ele é ainda pior. Kenji diz que o espírito de um atleta é o mais importante de tudo. Não conseguir performar sob pressão é uma falha fatal, mas na visão dele, além do problema na corrida, Hiro tem muitos outros problemas. Olhando para o rosto dele, parece que ele ainda nem percebeu. Então Kenji solta apenas uma frase. Olhe para dentro de você e troque de calça. Essa frase não significa absolutamente nada e só deixa Hiro ainda mais frustrado. Voltando ao presente, Hiro acorda depois de decidir largar o jogo de vez. Durante o café da manhã, Kaede comenta que seria melhor o irmão baixar o tom e não jogar até tarde da noite para não incomodar os outros. Hiro rebate dizendo que ela também faz barulho quando traz amigas para casa. Então, os dois começam a discutir. A mãe deles intervém para fazer as pazes. Kaede culpa o jogo por deixar o irmão daquele jeito. Aí, Hiro declara que já largou o jogo, o que surpreende Kaede. Mas então ela muda para decepção, achando que o irmão só largou porque é fraco demais. Seja lá o que ele faça, sempre desiste no meio do caminho, assim como quando entrou pro atletismo e depois largou para jogar. E agora, largando os jogos também, ela chama o irmão de patético e sai pra escola.
A mãe de Hiro diz que Kaide só quer que ele seja tão maneiro quanto era antes, porque ela sempre contava pras amigas dela o quanto o irmão era incrível. Hiro volta pra escola como de costume. Os dois marginais de rua voltam a cobrar a taxa de proteção. Ele está cansado demais pra resistir, então entrega o dinheiro e vai embora. Quando Yuta se aproxima, Hiro o ignora. Depois da aula, encontra o professor, que pergunta sobre seus planos de futuro. Ele diz que ainda não sabe, e pede pro professor esperar mais um pouco. Ao sair, recebe uma ligação de Reona. Ela já tentou ligar várias vezes e quer se encontrar na loja de jogos. Coincidentemente, ele já estava planejando ir até lá mesmo. Ao chegar, ele quer vender o jogo de volta. Ela tenta desviar do assunto, mas ele está decidido a vender. Ela pergunta, por quê? Não é óbvio? De matar pessoas, virar criminoso, depois prisioneiro e quase morrer? Reona cai na gargalhada de novo, o que deixa Hiro furioso. Ela é a única se divertindo com tudo aquilo, enquanto ele claramente não está. Se ela não recomprar o jogo, ele vai vender em outro lugar. Mas ela avisa pra ele não fazer isso. Se ele quiser realmente o dinheiro de volta, ela tem os próprios motivos, e não pode contar a verdade sobre esse jogo. Ela o chamou ali pra mostrar uma coisa, e traz à tona o nome de um jogador chamado Souichiro, um nome que Hiro já tinha ouvido de Jinji. Reona explica que Souichiro é o membro mais jovem do Conselho Municipal de Tóquio e um jogador extremamente habilidoso desse jogo. Ela mostra pra Hiro um trecho de entrevista em que Souichiro diz que o jogo influenciou profundamente a vida dele e que ele é o único que já conseguiu zerá-lo. Ela quer que Hiro também consiga zerar o jogo sozinho. Afinal, ainda é melhor do que desistir de vez. Além disso, ela encontrou um guia de como zerar o jogo, escrito pelo próprio Souichiro. Hiro se pergunta por que, se existe um guia, ninguém mais terminou o jogo. Reona explica que Souichiro escreveu isso quando ainda era estudante, e naquela época, o ego de todo mundo estava lá em cima. O estilo de escrita dele é tão arrogante e cheio de provocação que ninguém consegue aguentar ler até o final. E de fato, poucas linhas depois de começar, Souichiro já está insultando Hiro, chamando-o de patético só por procurar o guia. Rangendo os dentes, Hiro continua lendo. O conselho de Souichiro para os novatos é focar em treino físico antes mesmo de jogar, sem flexões, sem abdominais, sem saltos agachados, e uma corrida de 10 km todo santo dia até todo o cabelo cair. Achando aquilo ridículo, Hiro passa os olhos adiante em busca de dicas mais úteis. Encontra a seção Minha amiga de infância quer me matar. O conselho de Souichiro. Se você acionou essa ramificação de evento, simplesmente morra 4 vezes e vá levando. Ainda assim, ele menciona um truque dentro do jogo. Se você não consegue vencer uma luta, então vença sem lutar. Basta encontrar a fraqueza do oponente e explorá-la. Hiro não fica convencido. A seguir, assombrado pelo fantasma do melhor amigo. Souichiro diz apenas para deixar o fantasma seguir você. Depois vem a seção de armas, onde Souichiro aponta uma espada escondida num canto da sala inicial. Ele também sugere comprar itens extras. Naturalmente, Souichiro encerra o guia com mais uma leva de insultos direcionados a toda a linhagem familiar de Hiro. Engolindo a raiva, Hiro está prestes a dizer alguma coisa, quando de repente Reona o abraça por trás, sussurrando no ouvido dele. Se alguém, além de Souichiro, conseguisse zerar esse jogo, ela realmente ia querer se casar com essa pessoa. E ela quer mais do que só casamento. Mesmo com nervos de aço, Hiro fica pego de surpresa e a empurra pra longe. Mas, vendo aqueles olhinhos de cachorro pidão, cheios de esperança desesperada, ele acaba vacilando. E no final, concorda em continuar jogando. Mais uma vez, ele loga de volta no jogo, exatamente de onde parou. Um soldado o apressa para sair logo, empurrando-o com a espada para ele não tomar respingo de novo. Misarisa, ainda toda animada, quer marcar outro encontro. Hiro recusa na hora. Ela ainda revela seu desejo pervertido de guardar o cobertor que ele molhou, só para preservar o cheiro. Saindo da sala de tortura, Hiro é levado por uma passagem subterrânea usada para transportar prisioneiros para fora. Adiante, há uma propriedade grandiosa, que o soldado apresenta como o Palácio da Rainha, a governante da cidade fechada. O atual residente, e quem ajudou Hiro a escapar, é o comandante da Guarda Real, chefe Tesla. Lá dentro, Tesla puxa educadamente uma cadeira para ele, embora franza o nariz, sentindo um leve cheiro de urina no ar. Ele explica por que Hiro foi poupado. Alicia, a irmã de Martin, o matou com o que supostamente era uma faca de frutas. Mas, ao investigar a cena, Tesla só encontrou uma espada que Hiro poderia ter usado. Pela experiência dele, atravessar a garganta de alguém com uma faquinha exige habilidade profissional. Então ele concluiu que a morte foi um acidente. Assim, Hiro está inocente. Radiante por finalmente encontrar alguém são dentro desse jogo lixo, Hiro aceita a refeição oferecida por Tesla. O comandante também o avisa para ter cuidado com Alicia. Mesmo com a verdade revelada, ela não vai deixá-lo escapar tão fácil. Tesla diz para ele chamá-lo sempre que precisar de ajuda. Hiro agradece profusamente. Finalmente, depois de meses se escondendo feito fugitivo, ele conquistou a liberdade, e a primeira coisa que precisa fazer é ir para casa buscar sua espada.
Reona avisa que, já que a vila dele fica na periferia, vai levar alguns dias para chegar lá. Só que, mesmo com sua inocência comprovada, os moradores não acreditam. Ou talvez estivessem juntando pedras a manhã inteira, sem nenhum criminoso para usá-las, então acabam escolhendo Hiro como alvo mesmo assim. Ele precisa correr pela vida para escapar. Quando ficam sem pedras, pegam martelos e pás para caçá-lo, feitos zumbis de vida baixa num jogo de tiro. Reona comenta que isso é bem parecido com a vida real. Mesmo que alguém seja inocentado, sempre vai ter gente que não acredita na verdade. Elas só acreditam no que já querem acreditar. Agora, se Hiro quer voltar para sua vila, vai ter que atravessar aquela ponte ali. Só que tem alguém guardando ela. Reona sugere que eles comprem itens enquanto esperam os moradores desistirem. Afinal, ele vai precisar se preparar para o reencontro com Alicia. Infelizmente, Hiro só tem umas poucas moedas sobrando, não o suficiente para comprar nada. Ele pergunta a Reona como ganhar dinheiro no jogo. Reona responde: é igual à vida real. Ele pode trabalhar, pedir emprestado ou viver sem trabalhar, roubando. Por exemplo, ele poderia roubar aquele casal de idosos ali. Claro, ele não tem nenhuma vontade de ir para a cadeia de novo, então decide trabalhar. Reona leva Hiro até um escritório de empregos, um lugar caindo aos pedaços, bem precário. Por quê? Porque os moradores ainda o odeiam, apesar da inocência comprovada. Então ele não consegue trabalho legal, e esse escritório só oferece trabalhos ilegais. Lá dentro, ele encontra uma mulher mais velha que o chama de assassino na hora, em vez de pelo nome. Mesmo que ele explique, ninguém vai acreditar. Ainda assim, a chefona tem um trabalho para ele: trabalhar nas minas, por um salário de 20.000 moedas por mês. Parece razoável. Mas Hiro só planeja comprar algumas bombas de fumaça para enfrentar Alicia, e Reona avisa que custam apenas 200 moedas cada. Então, Hiro pergunta se tem algum trabalho de meio período, pago por hora. A mulher tem sim, basta seguir as ordens de um tal de Kenta, e ele recebe 100 moedas por hora. Parece fácil, até ela explicar. Kenta é um homem de meia idade com um fetiche masoquista, e Hiro teria que chicoteá-lo com uma tira de couro, seguindo as instruções dele. Naturalmente, Hiro acha aquilo inaceitável e recusa. Quando pede outro trabalho, a mulher fica com raiva. A gente desesperada por trabalho aos montes, e ali está ele fazendo cara feia pra tudo. Ela o expulsa. Reona parece decepcionada com Hiro. Ele não vai roubar, e quando tenta trabalhar também não consegue. Só sobra uma opção para conseguir dinheiro, pedir emprestado, de outro jogador. Reona leva Hiro de volta para encontrar Ginji no cassino. Sendo jogador, Ginji também consegue enxergar Reona, e os dois se cumprimentam, já que se conhecem de antes. Enquanto Reona tenta manter as coisas amigáveis, Hiro ainda está amargurado por Ginji tê-lo dedurado, mas Ginji diz que Hiro deveria agradecer. Se não fosse por ele, Hiro nunca teria sido inocentado. Isso deixa Hiro furioso. Reona tenta acalmar as coisas e pede para Ginji emprestar um dinheiro a Hiro, mas ele recusa, e ainda manda Hiro sumir dali para não mijar no lugar e fazer bagunça. Levado ao limite, Hiro decide atacar. Ele avança sobre Ginji, derrubando-o no chão. Bem quando está prestes a desferir um soco estilo ocidental na cara dele, Ginji reverte a posição e o prensa no chão, puxando um soco inglês e mirando um golpe. A agilidade de Hiro o salva. Ele desvia e puxa o cabelo de Ginji. Ginji revida beliscando a lateral de Hiro. No fim, a força de Hiro prevalece, e ele consegue imobilizar Ginji. Mas bem quando está prestes a acabar com ele de vez, o espírito de Martin aparece de novo, assombrando-o e dizendo que ele está prestes a matar alguém. Em pânico, Hiro corre para um canto da sala, apontando com medo para o espaço vazio. Ginji entende perfeitamente. Ele também costuma ver os fantasmas das duas pessoas que matou. Eles podem aparecer por alguns segundos, ou às vezes por uma hora inteira antes de sumirem. Enquanto ele fala, os dois fantasmas aparecem de novo. Vendo Ginji falar sozinho daquele jeito, Reona percebe que ele ainda sente remorso por ter matado os amigos, e é justamente por isso que continua jogando. De alguma forma, Hiro se identifica com aquilo, e pede desculpas a Ginji. Ginji já nem se importa mais. Graças a Hiro, ele finalmente conseguiu se exercitar, depois de anos sem fazer absolutamente nada. Ginji, então, concorda em emprestar o dinheiro a Hiro. Do lado de fora, Reona pergunta a Hiro como é a sensação de ter derrotado um oponente mais forte. Mas antes que ele pudesse responder, o crachá dele muda de novo, e agora ele é rotulado como o cara que matou o melhor amigo, corre rápido, se mija todo e rouba velhinhos. Os dois vão comprar as bombas de fumaça. Hiro entra numa loja e conhece a dona, Ayami. Como Ginji só emprestou 600 moedas, Hiro compra 2 bombas de fumaça e guarda 200 moedas para emergências. Só que a dona da loja cobra uma taxa de revista. Mesmo tendo sido inocentado, a má reputação dele ainda persiste. Então, ela cobra 600 moedas pelas 2 bombas. Achando aquilo injusto, Hiro tenta ir embora, mas é impedido pela segurança e forçado a comprar mesmo assim. Amargurado, depois de ser passado para trás 2 vezes seguidas, Hiro percebe que, tirando Tesla, todo o NPC ali é tão sujo de caráter quanto os outros.
Depois de vários dias caminhando, Hiro finalmente retorna ao lugar onde tudo começou. Ele abre a porta com cuidado para checar. Lá dentro está silencioso e um frio de arrepiar, com o sangue de Martin ainda fresco e vermelho no chão. Olhando ao redor, Hiro avista sua espada no canto do quarto. Parece que nada vai acontecer e que ele pode simplesmente pegá-la e ir embora. Mas não. Alicia surge das sombras. Ela sabia que ele voltaria para buscá-la e estava esperando. Hiro corre para usar sua bomba de fumaça, mas percebe que não tem isqueiro para acendê-la. Reona lembra que ele deveria ter comprado um isqueiro da próxima vez. Só que talvez não haja próxima vez. Enquanto Alicia avança com a faca de frutas, nesse exato momento, alguém arromba a janela para resgatá-lo. Hiro pensa que é o comandante Tesla, mas é Misarisa, ali para salvar sua pequena molhadinha. Misarisa declara que as ações atuais de Alicia contam como agressão intencional. E já que Hiro foi inocentado por Tesla, se Alicia continuar ignorando isso, ela será presa. Hiro pergunta como Misarisa soube que ele estava ali, e ela confessa. Estava seguindo o rastro dele, pelo cheiro. Chocado por ainda existir cheiro nele, Reona explica que é porque ele não trocou de roupa desde que entrou no jogo. Então, o fedor de urina continua bem forte. Ela ainda sugere que Hiro convide Misarisa para o grupo, já que ela é forte e pode protegê-lo mais tarde. Enquanto ele pensa a respeito, Alicia ataca por trás. Misarisa puxa a camisa dele e o afasta do golpe. Na cabeça de Alicia, ela só quer executar Hiro, ignorando completamente a inocência declarada dele. Qualquer um em seu caminho será morto. Alicia avança com a adaga, mas Misarisa bloqueia e a empurra para trás, avançando em seguida com um golpe cortante. Quando a poeira baixa, Alicia sumiu. Enquanto todo mundo fica confuso, Reona avista ela no teto. Hiro entra em pânico. Que tipo de jogo realista é esse, afinal? Ele aproveita a chance para pegar a faca que Alicia deixou cair e joga para longe, para deixá-la desarmada, mas ela imediatamente saca mais 2 facas, só por garantia. Misarisa muda para o modo sério. E enquanto Hiro está sendo protegido, ele percebe que poderia convidá-la para o grupo. Só que Misarisa revela a verdade. Ela não está ali para proteger Hiro, e sim para monopolizá-lo, e depois torturá-lo até ele se mijar de novo. Hiro fica horrorizado. Ela não é diferente nenhuma de Alicia. As duas loucas entram em confronto por causa dele. Embora Misarisa seja mais forte, a velocidade de ataque dela é lenta. Já a agilidade de Alicia permite que ela desvie e coloque Misarisa na defensiva. Então, num piscar de olhos, quando Alicia ataca, Misarisa para o golpe, derrubando as 2 facas de frutas sem dar chance de reação. Misarisa se prepara para finalizar Alicia com outro golpe cortante, mas Alicia lembra a ela que, mesmo sendo forte, ela não é rápida, e chuta ela no estômago, seguido de outro golpe que a nocauteia. Alicia decide lidar com Misarisa depois, mas primeiro vai terminar com Hiro. Reona corre para ganhar tempo para Hiro fugir. Mas Alicia já aprendeu da última vez que ele tem uma fada de suporte, então usa óculos de proteção. Lembrando dos conselhos de Souichiru, quando Alicia avança, Hiro mira na fraqueza de toda garota, o peito. Ele acha que ela vai reagir como esperado. Mas não. Ela já está acostumada com esse tipo de truque. Em vez disso, ela chuta ele na virilha, derrubando-o de joelhos e promete uma morte dolorosa. Hiro acha que o jogo vai acabar ali mesmo. Mas então o espírito de Martin aparece, não para ajudar, e sim para dizer à irmã para matar Hiro logo de uma vez. No momento de crise, Hiro tenta pensar no que Alicia mais odeia. E então, percebe. É ele mesmo. Hiro decide confessar seus sentimentos. Ele se declara para Alicia bem na hora em que a faca dela já está quase encostando no rosto dele. Essa confissão inesperada faz Alicia vacilar. Percebendo que funcionou, Hiro continua soltando palavras de flerte para cima dela. Mas Alicia logo não consegue mais aceitar aquilo, não depois da morte do irmão. Mesmo que ele diga que foi um acidente, ainda assim, é a morte de uma pessoa. E essa pessoa era o irmão amado dela. Tudo aconteceu porque ele queria deixar essa cidade. Ela também o amava. Mas agora nada pode voltar a ser como antes. Lágrimas escorrem pelo rosto dela enquanto pergunta, rancorosa, por que ele fugiu? Depois de dizer isso, Alicia sai correndo dali como se estivesse fugindo da própria realidade. Mesmo tendo escapado da morte, as palavras de Alicia fazem Hiro perceber que ele estava errado o tempo todo. Ele achava que aquilo era só um jogo. Não tem nenhuma memória do passado com Alicia e o irmão dela. Mas, para ela, ele era um amigo próximo. O maior pecado dele foi matar Martin e escolher fugir, em vez de ficar e tentar salvá-lo. Ele percebe o quão tolo foi. Nesse momento, Misarisa também já acordou. Hiro agradece por ela tê-lo ajudado, mas ela responde educadamente que se ele realmente está grato, deveria dar um dos dedos dele a ela. Ouvindo isso, Hiro perde na hora toda a gratidão e a manda embora. Depois disso, ele pega a espada de volta, pensa um pouco e decide ir a algum lugar, avisando para Reona esperá-lo ali. Ele então segue a memória de Martin, lá do início do jogo, quando o irmão mencionou que os dois tinham uma promessa na base de uma árvore perto da vila. Ao chegar,
É uma árvore antiga e enorme. Então Martin aparece, e o irmão mais velho pergunta a Hiro se ele está pronto para morrer. Hiro sorri e diz que não, porque ainda tem coisas para fazer. Lembrando do conselho de Soichiro. Se você não consegue afastar o espírito, então acompanhe ele. Hiro convida Martin para ir numa aventura junto com ele. Os dois apertam as mãos, e Hiro é levado de volta ao passado dos três. Uma época em que eram sempre inseparáveis, feitos sombras um do outro. Finalmente, Hiro se lembra da promessa de antigamente. Eles seriam amigos para sempre. Com essa promessa relembrada, ele retorna ao presente, e Martin volta à sua forma normal, nada ameaçadora. Ele fica feliz por Hiro ter se lembrado da promessa de que seriam amigos eternos, e então Martin já não tem mais nenhum apego ao mundo dos mortais. Ele agradece a Hiro e desaparece. Mesmo sendo só um jogo, Hiro ainda sente um certo sentimentalismo. Reona acompanhou tudo de perto e testemunhou a cena inteira. Ela o consola, dizendo que agora só resta Alicia, mas que podem resolver isso com calma. Primeiro, precisam consertar a espada enferrujada e comprar uma calça nova, para substituir aquela toda manchada de xixi e fedida. Além disso, o título de Hiro foi atualizado de novo. Agora ele é o maior assassino do melhor amigo, corredor veloz, molhador de cama e ladrão de velhinho. De repente, um sino toca por toda a região. Hiro corre para ver o que está acontecendo e vê a cidade tomada por chamas. Reona fica surpresa, porque nunca tinha encontrado esse evento no jogo antes. Hiro corre para dentro da cidade para checar e todo mundo está em pânico, correndo para todo lado. Ele tenta perguntar o que está vendo, mas ninguém escuta. Só continuam correndo. Reona comenta que o jogo segue de perto a realidade. As pessoas só se importam consigo mesmas primeiro, e não tem tempo para parar e explicar nada. Ela sugere que ele pergunte ao ferreiro enquanto conserta a espada. Com o ferreiro, ele descobre que os goblins estão atacando. Hiro fica confuso, perguntando se a cidade não era protegida por um fosso. O ferreiro confirma que sim, mas a maior seca dos últimos 500 anos secou o fosso todo, e os goblins aproveitaram a situação para atacar. Vendo isso como uma chance de provar seu valor, Hiro pede para o ferreiro consertar a espada, para ele poder ir lutar contra os monstros. Mas o ferreiro está ocupado demais fugindo, e diz para Hiro forjar a própria espada sozinho. Sem outra opção, ele tem que afiar a espada com as próprias mãos. Enquanto afia, ele ouve gritos de socorro lá fora. Hiro fica irritado porque está demorando demais. Mas Reona lembra que talvez ele nem precise afiar. Às vezes, uma espada enferrujada causa mais dano em monstros. Faz sentido. Então Hiro corre para fora para lutar, mas Reona o impede, porque ele ainda não tem força para isso. Os goblins são fortes demais, e se ele sair agora, a chance dele morrer é de 120%. Se você morre nesse jogo, vai enfrentar consequências bem assustadoras. Hiro pensa que vai realmente morrer na vida real. Mas Reona explica que ele só seria banido permanentemente do jogo e o console dele seria destruído. Até ela precisa admitir que esse jogo é realmente um lixo. Reona revela que, na verdade, alguém já morreu jogando e teve o console bloqueado. Muitos processos judiciais foram movidos contra a empresa do jogo, mas ela usou seu poder e dinheiro para encobrir tudo. Depois houve um protesto que se espalhou até as lojas de varejo. Pouco tempo depois do lançamento, esse jogo lixo foi esquecido. E é justamente por isso que ela não quis contar a verdade quando ele tentou vender o jogo, preferindo enganá-lo para recomprá-lo de volta. Resumindo, Reona diz que ele ainda não é forte o suficiente para derrotá-los, e sugere que ele desloga e busque conselhos com Soichiro. Mas antes de sair do jogo, Hiro implora para Reona deixá-lo ver os goblins, só uma vez. Ela concorda, mas manda ele ficar em silêncio. Hiro abre a porta só uma fresta para espiar, e fica chocado com a aparência e a velocidade incrível deles. Depois de admirá-los, ele está prestes a deslogar quando de repente ouve o choro de uma criança. Um goblin tinha mirado numa garotinha. Sem hesitar, ele corre para salvá-la, mas Reona o puxa de volta, dizendo que o console custa uns pesados 120 mil ienes, e que ela só pode dar um desconto para 126 mil ienes. Hiro fica perplexo. Ela devia estar louca, já que o preço original é de apenas 90 mil ienes, e ela está cobrando um absurdo a mais. Ainda assim, Reona aconselha Hiro a desistir, porque a garota é só uma NPC, não uma pessoa real. Mas pensando em Martin, ele não consegue simplesmente abandoná-la. Uma vida ainda é uma vida, e ele não quer ver ninguém morrer, ao menos não bem na sua frente. Enquanto discutem, 3 soldados aparecem lá fora para proteger a garota. 3 contra 1 deveria ser o suficiente, mas esse goblin é forte demais. Num piscar de olhos, ele arranca o braço de um soldado. Os outros 2 atacam juntos, mas o monstro é tão rápido que se move atrás de um deles, corta o segundo em pedaços e depois arranca os 2 braços do terceiro antes de finalizá-lo. Hiro fica horrorizado com o que vê. Reona explica que é por isso que todos os novatos são orientados a deixar a cidade o mais rápido possível, para evitar encontrar goblins. Hiro pergunta se realmente não existe ninguém capaz de enfrentá-los. Reona diz que há 2, Soichiro, e um outro homem chamado Yasuoka, que na vida real é o campeão de boxe do leste e do Pacífico. Numa entrevista, quando perguntaram qual foi o oponente mais difícil dele, ele respondeu: o Goblin.
Mesmo sabendo que não há chance nenhuma de vitória, Hiro ainda assim decide ir salvar a garota. Reona, cansada da teimosia dele, promete dar um desconto num console novo, mas ainda assim manda ele trocar de calça. Tinha uma que o ferreiro deixou pra trás, um pouco suja, mas ainda melhor do que resgatar alguém usando uma calça toda fedendo a xixi. Uma vez pronto, Hiro assume sua posição e Reona vai distrair os goblins para ele conseguir salvar a garota. Assim que o goblin vira de costas, Hiro dispara para pegar a garota, mas não esperava que na verdade havia 2 monstros. Mesmo assim, ele não recua. Ele manda a garota correr para outra direção enquanto ele fica para bloquear os 2 monstros, mas eles ainda assim escolhem persegui-la. Hiro imediatamente sai atrás deles, e num momento de vida ou morte, ele ativa sua habilidade de aceleração e salva a garota num instante. Mas mesmo depois de escapar uma vez, ele não pode simplesmente ficar correndo para sempre. Precisa encontrar um jeito de derrotar os 2 goblins. Nesse momento, Tesla chega, vestido numa armadura dourada. Com um único golpe de espada, ele transforma os 2 monstros em exorcistas de cabelo branco. Soldados também chegam, e Hiro entrega a garota para eles a escoltarem. Essa é a primeira vez que Hiro se sente um verdadeiro herói. Seu título é atualizado. Agora ele é o maior assassino do melhor amigo, molhador de cama, ladrão de velhinho e maior salvador. Um título que não poderia ser mais ridículo. Nesse momento, Tesla se aproxima dele. Tendo testemunhado sua bravura, o comandante o convida para se tornar mercenário e proteger a cidade. Hiro aceita na hora. Afinal, lutar ao lado de Tesla significa que o comandante vai protegê-lo se algo acontecer. Ao concordar, Tesla sugere levá-lo até o campo de treinamento real para praticar. Assim que tudo termina, Hiro salva o progresso e sai do jogo. Hiro fica feliz por ter avançado tanto no jogo. Na escola, Hiro conta os acontecimentos do jogo para Yuta, que fica contente em vê-lo curtindo a experiência. Yuta percebe que Hiro mudou um pouco. Naquela noite, antes de logar, Hiro assiste o guia de Soichiro. Soichiro explica 3 maneiras de sair da cidade inicial. Primeira, completar missões secundárias e principais para aumentar a reputação do jogador na cidade. Assim que ela estiver alta o suficiente, Hiro pode solicitar uma autorização de entrada e saída. Segunda, fugir pelo portão dos fundos, mas aí você vai encontrar goblins prestes a atacar a cidade, o que exige força para enfrentá-los. A terceira forma é a pior, e acontece antes do evento dos goblins começar. Você pode formar um grupo para contra-atacar e fugir, ou se esconder em algum lugar por 4 dias, até os goblins terminarem o ataque, e então escapulir. Alternativamente, dá para entrar para a guarda real de Tesla, mas Soichiro avisa que só um idiota escolheria lutar ao lado desse comandante. Vai ser extremamente pesado, com uma taxa de morte de até 300%. Mesmo assim, Soichiro também dá conselhos para quem escolhe se alistar. Ele diz que se o jogador já tem o título de maior assassino de amigo, ainda existe uma chance. Mas antes de começar a orientação, ele faz Hiro prometer uma coisa primeiro. Depois, ele parabeniza Hiro por ter escapado da assombração do fantasma e da maldição da amiga de infância perseguidora. As instruções seguintes vão dar a ele apenas 0,5% de chance de sobrevivência. Primeiro, ele vai precisar aguentar as primeiras 5 sessões de treinamento. Depois, precisa sobreviver ao segundo ataque de goblins. Apesar de muito difícil, se ele conseguir, vai aprender vários segredos interessantes. Soichiro não diz mais nada. Tudo vai depender das habilidades do próprio Hiro. Determinado a não comprar outro console, Hiro declara que vai vencer. Ele então faz as pazes com a irmã, avisando Kaede que vai terminar o jogo e que talvez fique fazendo barulho nos próximos dias, então espera que ela entenda. Dessa vez, ele não vai fugir como fez no atletismo. Hiro então entra no jogo. Depois de aceitar o pedido de Tesla, ele é levado até o castelo da rainha. Como Soichiro avisou, sobreviver aos 5 dias já seria suficiente. Tesla primeiro leva Hiro para conhecer a rainha. Ela se apresenta como Arizu, governante da cidade de Tito. Enquanto Hiro a cumprimenta, ela de repente o abraça, abençoando os guardas dela como pessoas importantes. Hiro fica tão feliz que solta um gemido bem alto. Tesla então leva Hiro até o campo de treinamento, onde ele é apresentado a outros 2 recrutas novatos, Takuya e Riku. Tesla explica que a missão deles é repelir os goblins que atacam o castelo da rainha Arisu. Depois de explicar tudo, o comandante vai embora, deixando um homem chamado Haru para levar Hiro até seus aposentos. Hiro recebe um quarto privado. Reona, que estava em silêncio, aconselha ele a ficar quieto quando Haru falar, já que ele pode acabar soltando alguma informação útil. Depois de trocar de roupa, Hiro é levado por Haru para treinar. Como novo recruta, Haru vai ensinar a ele algumas noções básicas de combate. Haru o incentiva, dizendo que nada vai ser difícil demais. De repente, ao tocar no corpo de Hiro, Haru comenta que ele é bem magrinho, mais adequado para trabalho de inteligência. Hiro nega. No campo de treinamento, descobre-se que o instrutor é o mesmo soldado que já tinha prendido Hiro antes. Como o homem já não gosta dele desde o início, ele designa um treino mais pesado para Hiro, comparado a Takuya e Riku. Depois que o soldado se afasta, uma garota chega, Misaki, aquela que levou a garotinha de volta para casa em segurança mais cedo.
Ela ouviu falar da bravura de Hiro pela própria garotinha e fica feliz em conhecê-lo. Enquanto conversam, o soldado avisa Hiro para voltar ao treino. Hiro então tem uma luta de treino contra o soldado. Claro, com zero experiência de combate, ele rapidamente apanha feio, perdendo da forma mais humilhante possível. O soldado, arrogante, zomba dele, dizendo que ele é fraco feito lesma. No entanto, Takuya intervém e dá uma surra no soldado, restaurando a honra do grupo de novatos. Agora que Hiro é visto como fraco, ninguém mais dá atenção a ele, nem mesmo Misaki ou Haru. E esse é o resultado de um colegial que quer ser mercenário, completamente isolado por ser muito frágil. Um dia cansativo passa desse jeito, e Hiro se joga esparramado na cama, dizendo a si mesmo que só precisa aguentar mais 4 dias, e então adormece. No segundo dia, o sistema de sono do jogo funciona exatamente como na vida real, deixando-o exausto. Reona avisa que ele dormiu demais, e em pânico ele troca de roupa rapidamente e corre pra fora pra se juntar aos outros, mas ninguém mais liga pra ele. Agora o foco de todos está totalmente em treinar Takuya. Ele então é instruído por um soldado chamado Takashi a começar praticando golpes de espada. E enquanto treina, Takuya e Riku se aproximam dele. Os dois já ouviram falar da reputação dele como assassino de amigo. E claro, não importa quanto ele negue, eles não acreditam que ele não matou ninguém. Takuya até avisa pra ele saber o próprio lugar e não causar problema pros outros. No meio desse momento tenso, Misaki fala alguma coisa pra cortar a conversa, e Takuya e Riku o deixam em paz. Ele então começa a treinar com Misaki, e graças a ela, aprende bastante coisa. Mas antes que consiga absorver muito, no terceiro dia, ele é colocado pra lutar contra Takuya. E claro, um único golpe já é suficiente pra acabar com Hiro. Takuya e Riku zombam dele, por ele nem conseguir levantar a cabeça. E tanto na vida real quanto no jogo, Hiro se sente mais inútil do que nunca. Sentado sozinho num canto depois disso, Reona tenta consolá-lo. Hiro sabia que ia ser difícil, mas não esperava que fosse tão difícil. Reona diz pra ele apenas aguentar um pouco mais, e o leva até uma sala de aconselhamento que ela acabou de encontrar, dizendo que talvez conversar sobre tudo pudesse ajudar. Confiando nela, ele entra e desabafa sobre estar isolado por ser fraco e até ser extorquido por dinheiro. O conselheiro escuta e depois diz sem rodeios que o problema é ele mesmo. Ele não tinha habilidade nenhuma, mas mesmo assim, escolheu entrar pro exército. Então só tem a si mesmo pra culpar. Ouvir aquilo só deixa Hiro mais irritado. Ele veio ali pra aliviar o estresse e o conselheiro só piorou tudo. Reona comenta que na vida real, escritórios de aconselhamento também costumam não ajudar muito, o que deixa Hiro ainda mais furioso. Por que ela o trouxe ali se já sabia disso? Nesse momento, Misaki se aproxima, dizendo que sabe que ele está segurando frustração e precisa liberar isso. Ela sugere que ele tente rezar, já que talvez ajude de alguma forma. Seguindo o conselho dela, ele e Reona vão até a igreja se confessar. Depois de ouvir a história dele, a freira diz que ele está amaldiçoado e começa um ritual de purificação. Ele acha que vai ser algo solene, mas a freira simplesmente despeja um balde de água gelada em cima dele e declara terminado. Aquilo parece absurdo, mas ele não pode fazer nada a respeito. E como esperado, não teve efeito nenhum, porque no quarto dia ele apanha feio de novo. Depois que Takashi termina com ele, Takuya e Riku vêm cobrar dinheiro dele. E quando ele diz que não tem nada, eles o imobilizam e o espancam. Misaki traz Takashi para parar aquilo, mas ele age como se nada tivesse acontecido. Nesse ponto, a situação de Hiro está tão miserável que até Reona ainda consegue brincar a respeito, o que faz o personagem dela parecer terrivelmente insensível. Hiro perde a paciência e discute com ela. E é bem nesse instante que Misaki o vê falando sozinho. Takuya e Riku a avisam que, se ela continuar se aproximando de Hiro, vão tratá-la do mesmo jeito que tratam ele. Não querendo apanhar e ser humilhada, Misaki diz que não o conhece. Hiro realmente é azarado, intimidado tanto no jogo quanto na vida real. Felizmente, na vida real, os amigos dele ainda não o traíram, mas isso provavelmente vai acontecer em breve, se ele continuar sendo tão fraco. Enquanto Takuya e Riku riem dele, Reona também ri junto, deixando Hiro sem saber de que lado ela realmente está. Mas talvez por pena, ela promete ajudá-lo. No quinto dia, o último dia de treinamento, bem cedo pela manhã, Takuya descobre que alguém roubou os sapatos dele e jogou no esgoto. Ele valorizava muito aqueles sapatos, porque foram feitos pela própria mãe dele. Mas isso é só o começo. Em seguida, a espada dele some e depois ele a encontra entupindo um vaso sanitário. Naturalmente, Hiro é o primeiro suspeito, já que ninguém além dele já apanhou de Takuya antes. Haru intervém para impedir a briga, dizendo que não há nenhuma prova, e os outros também falam a favor de Hiro, já que ninguém o viu se aproximar do armário de Takuya. Nesse momento, um grito ecoa, e o time inteiro corre até o vestiário, onde encontram a cozinheira. Ela diz que a calcinha dela foi roubada, e estava dentro da mochila de Takuya. Agora, ele não é diferente de um pervertido aos olhos de todo mundo. Ele é criticado e desprezado por todos, e até Riku segue a multidão para expulsá-lo. Agora, o valentão finalmente experimenta o que é ser intimidado. Mais tarde, recebem a notícia de que Takuya foi dispensado do exército.
Inesperadamente, Tesla aparece trazendo uma carta acusando Takashi de ter roubado os sapatos, sabotado a espada e incriminado Takuya. A carta deixa bem claro que o motivo foi porque Takashi ficou humilhado quando Takuya o derrotou. E a carta estava assinada por Riku, o que faz os dois se voltarem um contra o outro. Tesla então pergunta para todo o grupo, e Misaki é a primeira a se levantar e confirmar que é verdade, seguida por todos os outros. Takashi é então demitido do cargo, e Tesla diz que logo vai indicar um novo comandante para eles. Misaki e os outros também pedem desculpas a Hiro, e claro, quem mais estava por trás de tudo isso senão Reona? Mesmo grato a ela, fazer um homem mais velho chorar daquele jeito é meio demais. E amanhã é o dia em que os Goblins vão atacar. Ainda assim, Hiro não está mentalmente preparado. Reona pergunta se ele vai desistir. Claro que não. Ele já chegou até ali, e mesmo que morra, pelo menos vai morrer depois de dar tudo de si. Vendo a determinação dele, Reona se sente aliviada. E então, finalmente, ela revela o verdadeiro motivo por tê-lo feito jogar esse jogo. Ela quer que ele destrua o jogo. A história é a seguinte. Há 10 anos, quando ela ainda era jogadora, ela conheceu Soichiro. Naquela época, com a mentalidade de uma colegial, ela realmente gostava de homens mais velhos como ele. Quando descobriu que ele estava prestes a deixar a cidade de Tito, ela reuniu toda a coragem que tinha para confessar seus sentimentos. Mas ele a rejeitou por um motivo que deixaria qualquer homem furioso. Por causa do tamanho exagerado do peito dela. Tinha se desenvolvido de forma anormal, o que o deixou assustado. Então, ele recusou. Desde então, Reona guarda esse rancor, porque se sentiu insultada, e decidiu encontrar alguém capaz de zerar o jogo e destruir a posição de topo de Soichiro como forma de vingança. Ela também planejava se casar com o vencedor, para que os dois pudessem agir todos apaixonados na frente de Soichiro, fazendo-o se arrepender de tê-la rejeitado 10 anos atrás. Um motivo que não poderia ser mais ridículo. Tarde da noite, Hiro não consegue dormir e sai para tomar um ar. Ele não esperava que Reona tivesse preparado tudo aquilo tão minuciosamente só por esse motivo. Ele se sente como se todo o esforço dele não valesse nada, por causa dela. Nesse momento, Tesla também aparece. Ele também não consegue dormir, já que não sabe quando os Goblins vão atacar. Os dois conversam, e o comandante descobre que Hiro quer deixar a cidade. Tesla diz que também gostaria de ir embora, se não fosse o capitão da guarda. Ele quer ver o vasto mundo lá fora, e diz que, se sobreviverem à batalha, vai junto com Hiro para garantir que tudo corra bem. Hiro desloga do jogo para checar o guia de Soichiro. Assim que abre os olhos, se assusta ao ver a irmã mais nova, Kaede, olhando fixamente para ele. Ele pergunta o que ela está fazendo no quarto dele, e ela diz que veio checar, já que ele não respondeu quando ela chamou para o café da manhã do lado de fora da porta. Vendo que o irmão está bem, Kaede vai embora. Hiro então começa a ler o guia de Soichiro sobre o evento dos Goblins. Fiel à própria natureza infantil, Soichiro abre com uma leva de insultos sobre a incompetência e a inutilidade de Hiro. Depois, faz Hiro prometer uma coisa antes de dar as instruções. Soichiro então revela um truque que deixa Hiro bastante surpreso ao ler. E isso é tudo que Soichiro consegue ensinar logo depois disso, porque o site dele trava. Lembrar desse truque deixa Hiro um pouco pensativo. E então, quando ele retorna ao jogo no 6º dia, o evento do ataque dos Goblins finalmente chega. Reona está super animada com esse evento, se preocupando com Hiro feito uma mãe mandando o filho para a escola, perguntando se ele já comeu direito ou já foi ao banheiro. Tesla então avança para dar um discurso e apresenta os novos comandantes dessa campanha, que não são outros senão Misarisa e Alicia. As duas têm reputações aterrorizantes no mundo mercenário. Misarisa, a mulher masoquista, e Alicia, a faca do inferno. Hiro fica completamente gelado até os ossos. Agora, os Goblins não são a única coisa que Hiro precisa se preocupar nesse evento, especialmente com o olhar gelado e afiado da ex-amiga de infância. Deixando de lado rancores pessoais, Tesla começa a ler um discurso para levantar o moral dos soldados. Mas como ainda não há sinal dos monstros, ele ordena que as tropas se espalhem pela cidade para patrulhar. Hiro é designado para a Vila do Leste, a própria vila dele, e Tesla gentilmente manda Misarisa e Alicia acompanhá-lo, para que os três possam relembrar os velhos tempos. Hiro implora para o comandante reconsiderar, mas Tesla insiste que ele deveria resolver o conflito entre eles, para que possam trabalhar juntos e derrotar os Goblins. Sem outra escolha, Hiro vai relutantemente com as duas mulheres, determinado a manter distância para evitar o tormento delas. Os três patrulham as ruas silenciosas da cidade, onde a maioria das pessoas já se trancou dentro de casa. Então, à frente, um roubo acontece. O ladrão agarra uma bolsa e corre na direção deles, empurrando Hiro para o lado antes que ele consiga reagir. Mas quando o ladrão passa por Alicia, ela arranca a bolsa e imediatamente corta a mão dele fora. Hiro nem se dá ao trabalho de tirar a mão do lugar antes de devolver a bolsa para a vítima, fazendo a pobre garota desmaiar de medo. Misarisa interroga o ladrão, que confessa que alguém o incitou, dizendo que já que os soldados estavam longe lutando contra os Goblins, a cidade estava indefesa e madura para saque. Ele também revela que há vários roubos acontecendo pela cidade naquele exato momento. Quando Hiro exige saber onde está o mandante, o ladrão aponta para um cassino.
Os três seguem para lá e encontram vários civis feitos reféns. Olhando ao redor, eles avistam um homem que parece forte o suficiente para ser o líder. Misarisa e Alicia vão cuidar dos bandidos enquanto Hiro resgata os reféns, já que as duas ainda o consideram fraco. O plano começa. Alicia e Misarisa derrubam os bandidos um por um, enquanto Hiro liberta os cativos. Para surpresa dele, Jinji está entre eles, explicando que os bandidos planejam sequestrar as pessoas e vendê-las para o Camboja. Mas, quando Alicia derrota o Homem Careca, ela percebe que ele é fraco demais para ser o líder. Porque o verdadeiro mandante é Jinji. Ele prende Hiro numa gravata, usando-o como refém, exigindo que todo mundo deixe seus pertences de valor e vá embora, ou vai quebrar o pescoço de Hiro. Mas Hiro já não é mais o covarde que só sabe fugir. Ele dá uma cotovelada no estômago de Jinji para se libertar. Misarisa quer acabar com ele, mas Hiro insiste em enfrentar o homem sozinho. Desde o último encontro, Jinji tinha se preparado, conseguindo um par de soco inglês. Bem quando os dois estão prestes a partir para o embate, Alicia encerra a luta com um único soco, dizendo para Hiro parar de se envergonhar daquele jeito. Todos os bandidos são capturados. Mas descobre-se que tudo aquilo fazia parte do plano de Jinji. Ele queria ser preso, para poder ficar na prisão, comer de graça e evitar os goblins por completo. Hiro acha patético antes de ele ser levado embora. Hiro aconselha ele a mudar de vida, e ser repreendido por alguém mais novo realmente faz Jinji parar para pensar. Tesla então aparece, elogiando Hiro por ter capturado os criminosos. Hiro passa o crédito para as duas mulheres, mas antes que possam conversar mais, um alarme dispara. Os goblins atacaram o portão oeste. Todo mundo corre para lá, mas Hiro de repente tem uma dor de barriga. Fingindo pegar um atalho, ele corre pro banheiro e força com toda a força. Assim que termina, puxa a calça para cima, pronto para entrar na luta, só para descobrir que um goblin estava observando ele o tempo todo. Hiro grita pedindo ajuda de Reona. Mas fora do jogo, ela não ouve e assume que ele está apenas lidando com hemorroidas. De repente, a cabeça do goblin é decepada por Misarisa, que estava seguindo ele desde o momento em que correu pro banheiro. Ela pede a espada dele para inspecionar e então o esfaqueia na perna, fazendo-o gritar, o que só parece deixá-la ainda mais animada. Aproveitando a ausência de Alicia, Misarisa o convida para ser dela, prometendo que vai fazê-lo se sentir bem, no sentido mais literal possível. Mas o tipo de intensidade que Misarisa carrega é algo que Hiro simplesmente não consegue lidar. Nesse momento, Alicia entra, interrompendo os dois. As duas começam a discutir, e Hiro escapa para se reagrupar com Reona, só para ter a dor de barriga voltando, disparada pelo estresse. É igual àquela vez em que ele se mijou no treino de atletismo. Determinado a não desistir, Hiro se acalma. E assim que a dor passa, Reona diz para ele seguir pro portão norte, onde Misarisa e Alicia já estão. Ele corre para lá bem a tempo de ver o time de Tesla se preparando para enfrentar uma horda de goblins, numerosos, ferozes e com tipos de alto nível entre eles. A batalha é intensa. Tesla varre grupos inteiros de inimigos com habilidades de longo alcance. Misarisa corta eles em pedaços, saboreando cada golpe da luta. Alicia ataca das sombras, e os figurantes sem nome morrem por puro efeito dramático. Quando terminam de eliminar a horda, Misaki e Haru chegam correndo para avisar que goblins pelo portão oeste romperam as defesas e estão atacando a mansão da rainha. Sentindo um inimigo forte por ali, Tesla ordena que todos defendam a mansão enquanto ele vai sozinho na frente. Hiro segue junto, seja para ajudar ou para ser apenas um estorvo. Ao chegar, eles veem um orc gigante vermelho de um olho só, massacrando soldados. Tesla revela que foi ele quem tirou o olho da criatura antes, então essa é uma revanche. Ele manda os outros buscarem a jaula de ferro enquanto luta contra o orc. Quando as armas se chocam, o impacto é ensurdecedor. Observando de fora, Hiro fica impressionado, mas sabe que olho único é perigosamente forte. Ele quer ajudar, mas treme de medo, até que as duas garotas chegam, dizendo para ele deixar aquilo com elas. Misarisa avança primeiro, mas é imediatamente arremessada contra uma parede e nocauteada. Alicia percebe que o inimigo é rápido e forte ao mesmo tempo, então parte para um duelo de alta velocidade. A luta termina quando os soldados trazem a jaula com filhotes de goblin como reféns. Ouvir o choro deles distrai olho único, e Tesla desfere o golpe fatal. Mas Hiro sente que tem algo errado. Está fácil demais. Não é o que Soichiro tinha descrito. Olhando de novo para os filhotes de goblin dentro da jaula, ele percebe que eles já estavam capturados há muito tempo, bem antes de hoje. Ele confronta Tesla, que não diz nada, e então mata olho único e encara Hiro com um olhar frio. Você sabe demais. A rainha aparece, revelando a verdade. Ela mandou capturar filhotes de goblin para provocar ataques repetidos, e depois se posicionou como salvadora, unindo o povo e transformando a cidade num território independente, livre do domínio de outras nações, ao mesmo tempo em que impedia os cidadãos de saírem. Tesla e a rainha vinham usando os goblins como forma de controle o tempo todo. O comandante justo que Hiro tanto admirava, na verdade, é um hipócrita, que depois de incitar todo mundo, elimina os soldados para silenciar as testemunhas.
Naturalmente, Tesla mira Hiro em seguida, e o aviso de taxa de morte de 300% de Souichiro finalmente faz sentido. Logo de cara, você é forçado a enfrentar um chefão de alto nível. Tesla lança imediatamente seu ataque definitivo para matar Hiro num único golpe. Aterrorizado, Hiro reza por uma morte sem dor. Mas Alicia bloqueia o golpe. Hiro pergunta por quê, e Alicia diz que Martin apareceu em um sonho dela, pedindo que ela o perdoasse. Ela aceita Hiro e vem protegendo ele em segredo esse tempo todo, dizendo que está feliz por ele ter se declarado para ela. Ela espera que ele continue vivendo, por ela e pelo irmão, e então ela morre nos braços dele. Hiro pergunta a Reona se os NPCs podem ser revividos, mas infelizmente não podem. Sempre visto como fraco, tanto no jogo quanto na vida real, Hiro tinha aguentado tudo até agora. Dessa vez, ele não consegue mais engolir. Ele reage. Quando Tesla avança, Hiro desvia de cada golpe, usando os truques que Souichiro lhe ensinou, com sucesso. Voltando àquele momento em que Souichiro dava as instruções, ele disse que os status de um jogador nesse jogo aumentam significativamente quando as emoções oscilam, mas somente emoções positivas. Contanto que você tenha crença inabalável, paixão e coragem vindas do fundo da alma, é possível se erguer acima das adversidades e mudar o próprio destino. E finalmente, Souichiro disse: "Isso não é só um truque de jogo, isso é a realidade." Hiro se levanta e desfere um ataque implacável contra Tesla, seus golpes chovendo como uma tempestade, forçando Tesla para uma defesa pura. Então, num único instante, Hiro o desarma e avança para o golpe final, mas a espada iniciante dele não consegue perfurar a armadura de alto nível de Tesla. Bem, já que esse jogo é tão realista assim, Hiro aceita seu próprio fim. Tesla saca outra espada para executá-lo. Nesse momento, Hiro encontra Martin de novo, percebendo que talvez já esteja morto. Hiro chora e pede desculpas a Martin por não ter conseguido proteger Alicia. Martin sorri para tranquilizá-lo, e então lembra a ele da promessa que fizeram antes, quando Hiro o convidou para ir numa aventura junto. Martin então diz que agora é a hora de lutar. De volta ao jogo, a espada quebrada de Hiro é subitamente envolvida por uma aura que estilhaça a lâmina de Tesla. Ela é chamada de espada demoníaca. Dessa vez, os dois assumem posição para o golpe decisivo. Tesla reúne toda a sua força e avança na velocidade da luz, enquanto Hiro se prepara calmamente para recebê-lo. De repente, a rainha interfere. Ela empurra Hiro para o lado e recebe a lâmina de Tesla diretamente no estômago, encerrando o jogo. Hiro acorda e encontra o console do jogo pegando fogo. No dia seguinte, se sentindo deprimido por uma morte tão ridícula, ele conversa com Reona. A dona da loja de jogos o consola, admitindo que nem ela esperava que algo assim fosse acontecer. Ela então pergunta se ele quer jogar de novo, dizendo que tem um console reserva para emprestar. Hiro diz que vai pensar. Ele então vai até o computador fechar o guia de Souichiro só para encontrar uma nova entrada, intitulada "Você foi morto e perdeu seu console." Como Souichiro disse, esse jogo é a realidade. Ele só precisa acreditar em si mesmo. Pode continuar bem de onde parou, antes de morrer. Só precisa encontrar um console novo, inserir o disco danificado do jogo e digitar o código que Souichiro deu a ele 10 vezes seguidas. Se tiver sorte, vai voltar para uma hora antes de ser morto. Com a esperança de salvar Alicia, Hiro decide que vai voltar para o jogo. Mas ainda não. Precisa se preparar direito. Dia após dia, ele começa a treinar. Sua família começa a olhar para ele com outros olhos. Seu professor, mesmo ainda sem uma resposta sobre os planos de futuro de Hiro, aceita isso, porque sente que algo dentro dele mudou, pensando que ele de alguma forma achou uma mina de ouro dentro de si mesmo. Quanto aos dois marginais de rua que sempre pediam dinheiro a ele, Hiro os afugenta para que nunca mais o incomodem. E então, um mês depois, Hiro retorna à batalha. Dessa vez, ele está determinado a salvar todo mundo. E por hoje, é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.